Olá pessoal, tudo tranquilo? Beleza? Hoje nós vamos falar sobre deficiência auditiva. Vamos falar um pouquinho dos conceitos, vamos falar de como ela deve ser trabalhada, de suas características anatômicas e vamos lá. Então, a partir do segundo trimestre, da gestação, a criança já tem esse seu sistema formado. Ela já escuta sons que vêm da mãe e tal, já faz interações relacionadas a isso com o meio externo. E a partir dos 3 meses de vida, essa criança já consegue ter uma interação com as modalidades sensoriais. Ela começa a ter interação com os sentidos. E isso faz com que isso seja crucial para o aprendizado. Já as crianças que têm essa deficiência são impossibilitadas de ter totalmente esse sentido, pode ser total ou parcialmente. Essa deficiência ela pode acarretar em prejuízos para a aprendizagem, para o desenvolvimento dessa criança, não só motora, quanto também na produção da linguagem. E o desenvolvimento global do indivíduo também pode sofrer interferências com essa deficiência. Essa interferência pode ocorrer de várias maneiras, certo? E isso, a falta de vivência dessa criança, ela pode acarretar em mais prejuízos. Nós vamos ver daqui para frente, que quando a criança ela tem uma vivência maior, ela vai ter uma experiência, uma facilidade maior de aprendizado, tanto de linguagem, a gente vai ver os tipos de linguagem que pode ser trabalhado com ela, e de aprendizagem motora. Assim a gente entra em estruturas anatômicas do ouvido. A gente precisa saber quais são essas estruturas para a gente saber as características dessa deficiência. Então nós temos o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. De acordo com onde for a localidade dessa deficiência, vai ocorrer algumas mais outras consequências. Então o ouvido interno é formado pela orelha, pelo canal auditivo e pelo tímpano. A orelha ela tem a função de captar o som e o tímpano tem a função de transmitir essas vibrações sonoras para o ouvido médio. Nós temos o ouvido médio formado pelos ossos martelo, bigorna e estribo, tá? É uma cavidade cheia de ar e a função é conduzir adequadamente as vibrações sonoras para o ouvido interno. O ouvido interno é formado pela cóclea, pelo aparelho vestibular e pelo nervo auditivo. A função do ouvido interno é conduzir esses estímulos auditivos ao sistema nervoso central, ao cérebro, para que ele tenha a sua função de interpretar essas vibrações, para que possam se ter o estímulo auditivo. Nós temos também as funções auditivas, que além da principal, que é interpretar os sons, de receber os sons, nós temos outras funções secundárias. Uma delas é o estado de alerta. Os barulhos ao redor vão nos dar alerta do que está acontecendo ao ambiente, essa interação da pessoa com o ambiente através da audição, e de avaliação de distância, se o som está muito perto, se o som está muito longe. Então, essas também são funções auditivas. Nós temos, então, a classificação da deficiência auditiva, que se classificam em 3, de acordo com a perda auditiva, de acordo com o local da lesão, de acordo com o momento da ocorrência da deficiência. Então, de acordo com a perda auditiva, nós podemos dizer que ela é leve, moderada, acentuada, severa, profunda ou anacúsia. A anacúsia é a ausência total de audição, é a perda total da audição, certo? De acordo com o local da lesão, nós podemos dizer que ela é uma surdez condutiva, uma surdez neurosensorial, uma surdez mista ou uma surdez central. A surdez condutiva, ela se dá no ouvido externo e médio, ela se dá na condução desse som, que a gente fala da condução, que é capta o som e joga
através das estruturas do ouvido externo para o médio e do ouvido médio para o ouvido interno. O aparelho auditivo, ele encaixa bem aí. Você vai ter uma percepção maior quando você tem um aparelho auditivo. Já a surdez neurosensorial, ela vem através do ouvido interno. O ouvido interno, a função dele é passar e transmitir esse impulso para o cérebro. Então não há captação, há uma interrupção ali na parte nervosa dessa interrupção. Então, muitas das vezes o aparelho auditivo não vai funcionar ali. A surdez mista se dá nas duas, a junção da neurosensorial com a condutiva, e a surdez central não há lesão nas estruturas do ouvido. Há um dano no sistema nervoso central. O sistema nervoso central não consegue interpretar toda essa condução que há nas partes externas, na parte do ouvido, tanto externo, médio quanto interno. De acordo com a época que ocorreu a lesão, existe a lesão pré-lingual e a lesão pós-lingual. A lesão pré-lingual acontece antes da pessoa aprender a falar. E aí requer um pouco mais de trabalho, um pouco mais de percepção, um pouco mais de dificuldade no aprendizado. Mas se for estimulado, como a gente falou anteriormente, em suas várias facetas, tanto educativa, quanto psicossocial, quanto motora, a criança tem desenvolvimento. E a surdez pós-lingual é após que ela já aprendeu a se comunicar, aprendeu a linguagem. Se torna um pouco mais fácil. Por quê? Porque a pessoa que ela já tem uma linguagem, que ela já aprendeu a falar, mesmo que sem ela escutar, ela consegue ter a comunicação verbal, ela consegue falar, porque ela já aprendeu os fonemas. Mesmo que saia diferente o som de quando ela escuta, mas tem uma facilidade. Porque a gente pode dizer que não existe a palavra surdo-mudo. Ele é apenas surdo, ele consegue falar. Ele só não fala por falta de estímulo ou porque ele nunca escutou a voz dele e tem as suas dificuldades. Nós temos as causas da deficiência auditiva. As causas da deficiência ela pode ser congênita ou adquirida. Nós temos vários N motivos, tanto da congênita quanto da adquirida. E como a gente pode perceber isso? Hoje em dia nós temos o teste da orelhinha, que é obrigatório em todas as maternidades, que podem detectar essa deficiência. E nós entramos, então, nas características dessa deficiência. Nós temos duas características, as características físico-motoras e nós temos as características psicossociais. As características físico-motoras, elas vão atrapalhar a parte neurosensorial. Então, dependendo do que for, não só a parte neurosensorial, mas na parte neurosensorial que a gente falou lá em cima, dependendo do que for, a gente vai ter várias causalidades, várias consequências, na verdade, do que vai acontecer, do que pode acontecer com essa pessoa. Então, essa pessoa com a deficiência neurosensorial, ela vai atrapalhar o sistema vestibular. O sistema vestibular ele é primordial no equilíbrio. Então, a pessoa que ela tem um equilíbrio deficitário, ela vai andar com a perna um pouco mais afastada, ela vai arrastar um pouco os pés, ela vai ter dificuldade em fazer determinados exercícios, principalmente em coordenação motora. O atraso no desenvolvimento dessas crianças, elas podem se dar através de quê? De medo, de que a pessoa não foi altamente ou primordialmente estimulada, não foi treinada para isso. Então, a presença do professor é importantíssima para isso. Vale ressaltar que a falta de oportunidade de vivências e experiências motoras é muito relevante para isso. É muito relevante para o atraso do aprendizado dessa criança. Se ela tem medo, ela não vai conseguir executar. Então, quando você treina ela para que ela melhore essa capacidade dela, logicamente a gente tem que identificar qual é a deficiência motora que ela tem, qual é a deficiência auditiva, que ela tem, se é neurosensorial ou não, mas que deve ser estimulado de acordo com o que a gente fez a anamnese com ela, fez a conversa com ela.
Então, a gente tem que proporcionar essas vivências para que ela tenha um desenvolvimento adequado. E muitas das vezes, quando ela não tem isso, fica muito difícil inserir ela numa atividade física. Quando ela já tem, fica muito mais fácil, certo? A visão, ela seria primordial aí também para que ela tenha uma interação na parte esportiva. E nós temos também a psicossocial, que a psicossocial é o afastamento dessa pessoa por conta de que ela não consegue se comunicar, de que ela consegue se comunicar mais com outras pessoas que são da comunidade surda, ou então que elas não tiveram o estímulo adequado, que tiveram muita proteção dos pais, da família. E isso prejudica no desenvolvimento, tanto motor quanto social dela. Aí elas se frustram, se tornam inquietas. E é papel do professor saber trabalhar com isso, saber inserir. E aí a gente entra na parte linguística. Qual é a linguagem que a gente vai ter para se comunicar? Uma delas é, se ela já escutou, ela sabe falar, ela pode se comunicar através da fala. Outra, a linguagem labial, a leitura labial, para quem sabe fazer, é importante. Outra é a Libras, que é a linguagem de sinal. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ter uma disciplina dessa, provavelmente vocês vão ter, aproveitem isso, e nunca procurei. Mas o ideal é que todo mundo soubesse. Para quê? Para que a gente não precisasse discriminar uma pessoa que tem essa deficiência. E que a gente tivesse uma interação maior com todo mundo, inclusive com esse tipo de deficiência, de pessoas assim. Temos um problema também que no Brasil é muito grande, então a Libras, não só em termos das letras, mas também em termos de sinais, ela se difere de uma região para outra por causa das gírias, mas que isso é bem mais fácil de comunicação se a gente souber isso daí, essas linguagens de sinais. Então, o professor ele tem uma participação bem primordial nisso daí. O ideal é que a gente saiba se comunicar, que o ideal é que a gente não deixe essa pessoa se frustrar porque ela não está se comunicando e saia das nossas atividades. O ideal é que a gente saiba se posicionar incentivando que é normal errar, que é normal não conseguir se comunicar, mas que a gente tem que se esforçar de ambas as partes, falar com os outros alunos também, para que se esforce, e saber compreender a nós mesmos e ao próximo. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula ainda falaremos de deficiência auditiva, só que já relacionado somente à atividade física. Um abraço a todos.